Então, rapaziada, sexta-feira, depois de amanhã, o Flamengo vai jogar. Vai jogar. Uma pedreira pela frente, o Chelsea da Inglaterra. E agora informações do Flamengo pra gente, ao vivo, com você, Marcelo Correge. Oi, Escobar, boa tarde pra você, boa tarde a todos aqui em Atlantic City, na Nova Jersey, onde o Flamengo está hospedado. Não tem essa barulheira toda não, daqui a pouco o time vai partir lá para Stockton University, que fica a 20 minutos de distância desse hotel, para fazer o treinamento do dia. Mas antes disso, tem a entrevista coletiva de um dos personagens da vitória do Flamengo na primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes, Jorginho, meio-campo de 33 anos aqui, usando a camisa 21, foi um destaque nesse jogo, muito bem na parte tática, na parte técnica, elogiado pelo Felipe Luiz, que disse que ele é muito inteligente, e o Jorginho vai falar sobre muitos assuntos, a adaptação dele ao time do Flamengo em tão pouco tempo, já com tanto entrosamento, e também certamente sobre o próximo adversário, o Chelsea, que ele defendeu por muitos anos na Inglaterra. O Jorginho era titular do Chelsea quando a equipe foi campeã da Liga dos Campeões da Europa pela última vez, temporada de 2021. E inclusive, naquela final, o time que era do Abramovich, agora já é outro proprietário, ganhou do time do Sheikh Mansour, que você falou aí, do Ricão, do Manchester City, viu, Escobar? Palmeiras entra no meio, quando ele falar de Palmeiras... Muito bem, Marcelo Correge. O assunto agora é Palmeiras, tem palmeirense aqui também. Fala, torcida do Mengão, vocês acompanharam aí as últimas informações com o Globo Esporte. Agora vamos aqui, pessoal, com ESPN trazendo as últimas informações do Mengão. Mengão que já se prepara aí para enfrentar o Chelsea pela próxima rodada do Mundial de Clubes. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. E pessoal, não se esqueçam de ativar o sininho das notificações. Agora bora pro conteúdo. Desenha, até pelo que a gente conhece do Al-Ahly, pelo primeiro jogo, se desenha para ter mais bola pro Flaco do que pro Tigrinho, não tenho dúvida. Até o fato dele ter dado a entrevista, às vezes sugere que ele pode vir a ser o titular. Boa. E o Flamengo, será que vem com mudanças para enfrentar o Chelsea? Mendel Bidlovski conosco no Futebol 360 para trazer informações do Flamengo. Bom dia, Mendel. Bom dia, Abel. Bom dia a todos. É isso, a gente fica nessa expectativa. Como que vai ser o Flamengo para essa partida contra o Chelsea, depois da vitória na estreia contra o Esperance da Tunísia. O Flamengo fez um treino ontem aqui em Atlantic City e dois jogadores que já não vinham jogando também não treinaram na parte aberta à imprensa, Alexandro e De La Cruz, dois jogadores que não estiveram presentes na partida contra o Esperance. O Alexandro vem de um desgaste muscular, mais uma vez controle de carga, não participou da parte, pelo menos da parte aberta para a imprensa do treino de ontem do Flamengo. E o De La Cruz vem de um entorse no joelho, ficou fora do jogo contra o Esperance. A tendência é que ele volte hoje aos treinamentos, mas vale lembrar que o De La Cruz não joga há um mês. Exatamente um mês atrás, no jogo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, no dia 18 de maio, foi o último jogo do De La Cruz, que ficou todo esse tempo fora, então dificilmente, mesmo voltando aos treinamentos, ele será utilizado na partida contra o Chelsea. Quem a gente tem certeza, Abel, que estará em campo é o Jorginho. Jorginho fez uma ótima estreia com a camisa do Flamengo no jogo contra o Esperance, mais de 90% de aproveitamento nos passes, muito bem ali encaixado no meio-campo do Flamengo, participando dos dois gols do Flamengo. Ele que já havia sido muito elogiado nos bastidores, também publicamente, jogadores, comissão técnica, agora também ganhou os torcedores do Flamengo. O Jorginho, que certamente novamente será titular nessa partida contra o Chelsea, que ele conhece bem, já jogou pelo Chelsea. Hoje à tarde tem entrevista coletiva do Jorginho, e aí vai falar sobre diversos assuntos, falar sobre essa estreia dele. 1h da tarde, horário aqui de Atlantic City, 2h da tarde, horário de Brasília. Então, entrevista coletiva do Jorginho. Depois, mais um treino. O primeiro treino com todo o grupo. Ontem, apenas treino regenerativo dos titulares. Os reservas foram a campo. Hoje, elenco completo do Flamengo treinando para essa partida contra o Chelsea. Expectativa da FIFA é de muitos torcedores neste jogo na Filadélfia. A gente vai acompanhando mais torcedores do Flamengo chegando aqui nos Estados Unidos. O hotel aqui também vai ficando com mais
torcedores do Flamengo, expectativa da FIFA de mais de 50 mil torcedores no Lincoln Field. O Chelsea que venceu o LAFC por 2-0 na estreia. Jogo importantíssimo na sexta-feira, fundamental do Flamengo contra o Chelsea no Mundial de Clubes, Abel. Legal, Mendel Bilovski ao vivo lá de Atlantic City, nos Estados Unidos. Muito obrigado. Bom trabalho para você, Mendel. Professor Celso Zelt, na estreia, vitória contra o Esperance da Tunísia. O Flamengo vai ter que mudar a sua forma de atuar, de jogar, a sua estratégia para enfrentar o Chelsea, professor Celso? Sem dúvida nenhuma. Eu começaria mexendo no Pedro. Eu acho que precisa de mais gente trabalhando em conjunto. É a primeira coisa. Tem que mexer no Pedro. E aí entraria quem? O resto é o time. Você tiraria o Pedro? Bruno Henrique. Bruno Henrique? É o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é o substituto imediato ali. E o resto é o time que jogou. Eu gostaria de ver o Wesley jogando. Também pode ser. O meu receio é a ausência do Alexandro. O quanto que isso poderia ter dois laterais muito ofensivos. Eu gostaria do Wesley se você tivesse a volta do Alexandro. Pode ser. Mas ele está num nível machucado, abaixo, então né? essa é a minha dúvida. Físico, é. Mas ele tem... Varela deu um cruzamento pro gol, não foi? Estou enganado. Não foi assistência, né? Ele faz o cruzamento... não, ele cruzou, o Luiz Araújo ajeitou e o Arrascaeta fez o gol. Ele participa do gol. Teve muito jogo do adversário em cima do Varela, né? Isso é de assustar. O tipo de eu acho que assim, mas o Wesley sobe bastante também, né? Se você tiver... acho que o grande desafio defensivo do Flamengo é o Pedro Neto, que nós vimos ali, né? Que joga pela direita, preferencialmente pela direita. E aí você pode segurar alguém na esquerda, se não for o Alexandro, está fora de ritmo, mas o Vinha tem mais capacidade defensiva, o Vinha está recuperado, está integrado ao elenco e tal. Ayrton Lucas. Ele tem mais capacidade defensiva que o Ayrton Lucas. Ele poderia fazer ali, talvez seja temerário em função do fato de ele estar muito tempo sem jogar. Mas se ele estiver treinando bem, fisicamente estiver bem, talvez seja uma alternativa. Porque, realmente, o Ayrton Lucas é um lateral muito ofensivo, que se lança muito à frente, e isso gera problemas para você marcar um jogador agudo, como é o Pedro Neto, né? Nós vimos ali o jogador que pegou a maior pontuação do Chelsea, fez o gol, o primeiro gol do jogo, e participou também da construção do segundo. É um jogador de contra-ataque, assim, mortal. Eu lembro de ter feito alguns jogos dele no Wolverhampton, já se destacava muito nisso, né? Contra uma defesa baixa, ele não tem a mesma produtividade, mas se tiver espaço para atacar, ele é fantástico. Então, talvez seja mais interessante você liberar a ala direita, né? O lateral direito ali, no caso o Wesley, e segurar mais. Dificilmente o Alexandre terá condições de jogo, né? Eventualmente o próprio Varela na esquerda, né? Já chegou pode a ser jogar. o próprio Varela na esquerda. Eu acho que... Porque, assim, o meu... Até para botar o pé trocado ali, né? Porque ele gosta muito de cortar para dentro, você já tem alguém para travar. E o professor tocou num bom ponto da questão do Varela ter dado muito espaço para o Belaïli, mas eu acho que foi muito do que foi o contexto do jogo. Eu acho que num eventual duelo contra o Chelsea, ele não teria essa... Porque o próprio Varela fez muita ultrapassagem, subiu bastante pelo lado direito. Acho que contra o Chelsea seria diferente. Esse é o meu ponto da questão do equilíbrio. Eu gosto mais da ideia do Wesley, mas eu tenho medo de um Wesley e Ayrton Lucas ser um time muito ofensivo. Talvez o ideal seria o Alexandre, mas sem condição, eu gosto muito desse caminho. Com Varela pela esquerda, para você ter alguém lá com esse cuidado para o Pedro Neto e o Wesley. E do ataque, eu também concordo com o Bruno Henrique. E aí é diferente um pouco do Palmeiras. Porque a gente fala muito do Flaco Lopes pensando no momento dos jogadores e característica de jogo. Aqui é mais característica de jogo, porque de ataque do Flamengo, acho que é só o Luiz Araújo que individualmente está muito bem. Acho que de resto não tem ninguém vivendo uma excelente fase. Só que pelo que vai ser o jogo, se o Pedro já foi pouco participativo até dentro do que foi o jogo contra o Esperance, provavelmente o Flamengo vai ficar menos com a bola. Menos com a bola. Contra o Chelsea mais em velocidade, essa talvez. É uma questão muito interessante, né? Porque o próprio Felipe Luiz tocou nesse assunto em relação ao jogo com o Esperance. O Esperance é um time que está acostumado a jogar para ganhar. Dentro da liga local. Dentro da realidade dele do dia a dia. Tanto na liga local dele, quanto mesmo na Champions africana e tal. É um time que é dos grandes do continente. É um time que está acostumado a jogar para ganhar. O Flamengo também é um time que está acostumado a jogar para ganhar. A impor o seu ritmo de jogo, a ser o time dominante. Nem sempre vai ganhar, mas é o time dominante. Que é o time que vai ter a bola, que vai estar jogando no campo do adversário quase que o tempo todo, que vai gerar situações. Só que agora ele enfrenta o adversário de um nível
técnico superior. E aí, o Flamengo acho que vai tentar. Mas se não conseguir, o Flamengo impor o seu ritmo de jogo, que é aquela marcação alta, sufocar a saída de bola do time adversário, a pressão pós-perda, recuperar a bola no campo de ataque, subir a sua linha de marcação até a faixa central do campo e a partir dali construir a partir da troca de passes. O Flamengo joga assim 99,9% dos seus jogos. Só que agora tem um Chelsea do outro lado, que tecnicamente é mais qualificado do que ele. E aí? O Chelsea vai conseguir subir a sua intensidade a ponto de impedir o Flamengo de fazer isso? Ou o Chelsea vai achar interessante, olha, não tá ruim para mim não, vou ficar aqui e vou atacar espaço no contra-ataque. Essa é a grande questão. É o Flamengo ou o Flamengo vai se adaptar e fazer o contrário ele? Não, eu vou dar a bola pro Chelsea e vou ver o que eu faço no contra-ataque. Bota o Pedro Neto para correr. Ou aí o Flamengo pode botar o Luiz Araújo, o Bruno Henrique, o Michael para correr também. Até porque o Chelsea é um time dentro do que pensa o Maresca, e ele como técnico, foi assim lá no Leicester, quando ele foi campeão da segunda divisão, é um time também que gosta de posse de bola, de tal ritmo, de ser protagonista. Mas esse Chelsea, quando ele precisa ser vertical, ele consegue... Taticamente, individualmente, tem muito mais talento, né? Então... É isso aí, torcida do Mengão, grande vitória do Flamengo em cima do Esperance da Tunísia. Aí, Mengão é líder do grupo por enquanto. Pessoal, Enzo Fernandes do Chelsea projeta a partida contra o Flamengo, clube muito grande a nível mundial. O volante argentino disse que enfrentou o Flamengo quando estava no River Plate e cita a torcida rubro-negra. Eles são muitos. Enzo Fernandes foi um dos destaques da vitória do Chelsea contra o Los Angeles FC na abertura do grupo D da Copa do Mundo de Clubes. O volante argentino marcou o segundo gol dos ingleses na partida. Em entrevista na zona mista depois do jogo, ele afirmou que conhece bem o Flamengo, próximo adversário na competição, e citou o tamanho da torcida rubro-negra. A verdade é que o Flamengo eu conheço porque fomos rivais quando eu estava no River Plate. É um clube muito grande a nível mundial, tem muita torcida, muitos bons jogadores. Vai ser lindo o espetáculo. Eles são muitos, tem muita torcida. Será uma grande partida, disse o volante Adais. Ao ser perguntado se estaria mais motivado para a partida contra o Flamengo por conhecer os brasileiros, Enzo desconversou e riu. Disse que em qualquer jogo pelo Chelsea está motivado. Motivação a sempre, representa o Chelsea e sempre quer o melhor, mas obviamente vai ser uma partida muito linda. O próximo duelo do Chelsea é contra o Flamengo, sexta-feira, dia 20. O horário de Brasília será às 3 horas da tarde. Se o estádio em Atlanta não estava tão cheio para a estreia dos ingleses na competição, o técnico da equipe inglesa afirmou que espera que no próximo jogo arquibancadas estejam mais lotadas. Preparamos esse jogo pensando em que o ambiente estivesse um pouco diferente. Não tenho dúvidas que o próximo terá um bom ambiente porque os times brasileiros trazem muitos torcedores. Vamos tentar estar prontos para o próximo jogo, disse Maresca. O Chelsea saiu na frente do grupo D e venceu o Los Angeles FC por 2-0 nesta segunda-feira em Atlanta. Os gols dos ingleses foram marcados pelo português Pedro Neto no primeiro tempo e pelo argentino Enzo Fernandes, que entrou no segundo tempo e deu números finais ao placar. Todas as partidas são difíceis, sabíamos que seria difícil hoje. Acho que fizemos uma grande partida, disse Enzo. A assistência do gol de Enzo Fernandes foi de Lian Delap, recém-contratado pelo Chelsea. O volante argentino elogiou a estreia do companheiro e da equipe e afirmou que só fez 2 treinamentos com o novo atacante do time. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Até o próximo conteúdo.